Dormiram bem? Suficiente também? Precisava um pouquinho mais. Trouxeram a Bíblia? Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Como eu mencionei para quem estava ontem à noite, de manhã aqui eu vou fazer reflexões sobre o poder transformador do Espírito Santo. E eu quero começar hoje trabalhando um aspecto do Espírito Santo. Eu acho que todo mundo aqui acredita que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, né? Essa é uma coisa difícil da gente entender, né? Humanamente, três pessoas que são distintas, mas por outro lado que estão ligadas entre si. Pai, Filho e Espírito Santo. O que um faz também é a vontade do outro, mas cada um no plano da salvação tem um trabalho a executar na nossa vida. E a gente está aqui hoje de manhã graças à atuação do Espírito Santo. Quando a gente vai para São João capítulo 14, a gente vê a promessa de Jesus Cristo de que um dia viria um outro consolador. Vocês sabem que a palavra outro ali não é um outro diferente. Originalmente, na língua escrita do Novo Testamento, nós temos duas palavras para outro, que é um outro diferente de mim, e um outro semelhante a mim. E essa palavra usada pelo apóstolo João se refere ao Espírito Santo, Consolador. Então Jesus está dizendo assim, ó, quando eu subir ao céu, virá um outro semelhante a mim, que vai continuar o trabalho de vocês. Eu vou trabalhar um pouquinho isso amanhã, qual seria o trabalho do Espírito Santo. Mas hoje eu queria que a gente tivesse a ideia que a gente está aqui hoje de manhã graças à atuação do Espírito Santo. Amém. Alguém está se convertendo no mundo hoje graças à atuação do Espírito Santo. Amém. Jesus ainda não veio à terra, os quatro ventos não foram soltos, né? E a terra não virou um caos, porque o Espírito Santo ainda está trabalhando. Amém. Eu fui pastor no Espírito Santo, na Igreja Central de Vitória. E eu lembro, não sei se vocês acompanharam, lembro disso, teve uma época lá, um mês lá, que foi muito difícil para o Estado. A polícia fez greve, não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. E a capital Vitória virou um caos. E eu já não estava mais lá, mas tenho amigos lá. Eu lembro de amigos falando assim, pastor, foi um negócio impressionante aqui. Porque pessoas do bem começaram a fazer aquilo que era mal. Eles começaram a saquear lojas. E eram pessoas boas. Eram pessoas boas. E dava uma impressão assim de que aquele que era bom estava sendo motivado por aquilo que era ruim. E a gente não podia sair na rua. Eles tiveram que ficar presos dentro de casa por um determinado período. E eu vi algumas cenas, tem cenas, né, de gente filmando, e eu sempre me veio à mente assim, me dá a impressão do que será o fim quando o Espírito Santo parar de interceder e a gente não tiver mais vontade de fazer aquilo que é correto. Porque hoje a gente tem vontade de fazer o que é certo graças à atuação do Espírito Santo. E hoje eu quero ler um texto aqui. Você tem vontade de fazer o que é mal? Você tem vontade de fazer o que é mal? Alguma vez você já teve vontade? Por exemplo, alguém fez uma coisa ruim para você, você já teve dentro de você vontade de dar um... sim. Né? Já? Muitas vezes, né? É possível que isso aconteça Mais do que o oposto. hoje. É possível que aconteça. No pensamento, você tem vontade de fazer no pensamento aquilo que é... A gente não sabe, por exemplo, quem tem filho pequeno entende bem isso aqui. Por que que às vezes bate na irmã ou bate no irmão? Aí você diz assim, por que que você fez isso? Porque isso está dentro do quê? Da natureza.
Por que riscou a parede? Porque está desenvolvendo um artista ali dentro, né? Mas isso a gente chama de natureza pecaminosa. E um dos trabalhos do Espírito Santo é mudar a nossa natureza, a nossa vontade de fazer o que é mal. Quero ler o texto de Paulo, carta de Paulo aos cristãos na cidade de Roma. A gente está lendo aqui uma carta, né? Capítulo 7, a partir do verso 15. Paulo vai descrever aqui exatamente o que acontece com a gente. Romanos 7, pastor? 7, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o quê? Efetuá-lo. O efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, verso 19, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que o quê? Habita em mim. Que habita em mim. Dá para entender essa descrição de Paulo? Dá para entender? É exatamente essa descrição. Eu quero fazer uma coisa boa, mas eu Não faço. não consigo fazer o que é bom. Eu tenho vontade de fazer o que é ruim, mal. Isso está no pensamento. Vamos só voltar um pouquinho. Quando Deus criou o ser humano, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Lembra 1 João capítulo 3, verso 4? Aquele que não ama. Não conhece. 1 João 4, 8. Aquele que não ama. Não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? É amor. Deus é amor. Então Deus nos criou com natureza amorosa. Todos nós. Mas com a entrada do pecado no mundo, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a gente? Nós fomos desligados dele e perdemos a natureza amorosa. Aí Jesus Cristo vem na cruz e morre. E quando eu vou a Jesus, acredito nele, o que acontece na minha vida? Religa. Ele começa a me conectar de novo. E o que ele vai devolvendo para mim? A natureza amorosa. O grande plano da salvação, o grande objetivo do plano da salvação é o quê? Devolver para a gente a natureza amorosa. Por isso que Jesus vai resumir a lei de duas formas. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o quê? E ao próximo como a mim mesmo. Só que olha só, eu não tenho vontade de fazer isso naturalmente. Eu não quero, mas o Senhor me salvou. E aí eu estou ligado a Ele. Mas quem me mantém ali? Quem me mantém com vontade de buscar o Senhor todo dia? O Espírito Santo. Por isso, volta, nós não estaríamos aqui se o Espírito Santo não tivesse dito assim: ore, clame, busque. Mas Paulo está escrevendo assim: eu não quero fazer o que é bom, eu tenho vontade de fazer o que é mal. E Paulo está descrevendo isso pós sua aceitação de Jesus ou antes? Hã? Pós. Olha que coisa interessante. Paulo é um cristão e ele continua dizendo assim: eu não tenho vontade de fazer o que é bom, eu tenho vontade de fazer o que é mal. E aí ele continua descrevendo e lá no final, no verso 25, o verso 24 primeiro: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que significa isso? Quem vai tirar de mim essa natureza má? E aí ele já responde, verso 25, o que ele diz lá? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí, não termina, o verso 8 o verso 1 do capítulo 8 diz o quê? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o verso 2?
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, qual é uma das funções do Espírito Santo descrita nesse verso? Qual é? Deslivrar Mudar da a morte. minha Natureza. natureza. Verdade. Eu vou a Jesus Cristo, Ele me salva, por isso que Paulo vai dizer, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, mas é o Espírito Santo que vai fazer o quê? Transformar? Exatamente. Ele que vai me manter do lado de Jesus. E aí eu olho para Jesus, o que acontece comigo?